Salve, habitantes da Gibisfera! Hoje é um vídeo super especial, um quadro que eu quero deixar fixo aqui no canal. Por isso, desde já, deixa o seu like, deixa o comentário aí o que achou desse vídeo, porque vem muito conteúdo interessante aí para vocês. No vídeo de hoje eu trouxe um convidado especialíssimo, o doutor, quase doutor, Rafael Prata. Mas antes disso, meu amigo, parceiro de faculdade, tem vídeo com ele aqui Parceiro no canal. de escola, verdade. ainda, cara, que é Pois isso? é. Pra não deixar a gente tão velho, não, é de escola, admita, é de escola. Amigo de escola, que depois fizemos a faculdade de História juntos, boa parte ali, parceiro de ideias. Ele seguiu no mundo acadêmico, eu me retirei para me dedicar ao desenho e outras áreas, mas ele continua lá, está se formando um medievalista, e o cara é sensacional, enfim. E ele é, como vocês já puderam perceber aqui pela camisa, os presentinhos que ele me trouxe, ele é um aficionado pela figura do Coringa. Ele gosta muito o arquétipo do Coringa, né? Arquétipo. Do da palhaço, mensagem, da metáfora, digamos da assim. metáfora que traz esse tipo de Uhum. personagem, né, Rafa? Porque ele é imbuído de muita Sim, simbologia, é um né? personagem muito carregado, ele ultrapassa, digamos, os limites do quadrinho, né, do quadrinho, vai do além, cinema. né? Ele traz um debate psicológico e tal, filosófico até. Verdade, cara, dá muito pano pra manga, né? Sim. É como toda boa história, como todo bom personagem, é como se fosse uma terra úmida, fértil, que você pode debater quaisquer tipos de tema. E esse vídeo é daqueles caprichados, é aquele vídeo repleto de conteúdo sobre a temática do Coringa. Aqui a gente vai abordar um pouquinho sobre a origem, da criação e diversos outros temas, tá? O Rafa também, eu devo já salientar de início, ele também é um aficionado por comédia. Ele gosta, o Rafa, ele gosta de comediantes da primeira guarda do cinema hollywoodiano ainda. Além do Charlie Chaplin, que todo mundo conhece, aquele visual bastante imagético, né, que todo mundo reconhece de imediato. Existia um cara que era tão bom, ou até melhor que Charlie Chaplin, que é pouco conhecido. É um debate bom, para gravar um dia. Quem sabe um outro vídeo. Buster Keaton, eu vou colocar a imagem dele aí. E era um palhaço, um comediante que não sorria. E tem tudo a ver, né? Total a ver. E tem um outro que também é muito pouco falado, que é Harold Lloyd. Harold Lloyd, que é assim sim. na clássica, acho que todo mundo já viu. Pendurado num relógio e tal. As imagens estão aí para vocês verem. Isso tudo remonta ao início do cinema, ao início do cinema mudo, né? A linguagem ali se desenvolvendo ainda. Eu acho que a linguagem até dos quadrinhos, né? A questão Também. de você estar observando e você estar lendo, porque no cinema mudo você tá lendo as letrinhas, o Cara, letreiro, tem. e no quadrinho você tá ali lendo o balãozinho, né, e tal. Sensacional. Então, existe certa uma ligação. intersecção linguística aí. Pelo menos ali nas primeiras 4 décadas do cinema. Dá, né? Isso dá vídeo, viu, velho? Isso dá vídeo. Isso é dá pra... Deve existir algum tipo de estudo acerca disso, algum estudo linguístico que aborda esse tipo de coisa. Mas enfim, o fato é o seguinte, o que é que a gente tem aqui na minha colinha, caderninho do Snoopy, para fazer uma introdução básica, né? O Coringa é um personagem criado pelo Bill Finger e o Bob Kane, que são os conhecidos criadores do Batman, né? E ele surgiu lá em abril de 1940, na revistinha do Batman e tal. A ideia era que ele morresse no primeiro número, mas os editores, vendo o potencial daquela personagem, disseram, não senhor, vamos estender aí essa história. E é curioso notar que ele é construído no momento inicial da Segunda Guerra. Nós começamos ali a Segunda Guerra em 1939 e o Coringa vem para abalar naquele cenário ali já em 1940, né? Olha só, que loucura, exatamente, 1940, o mundo fervilhando, os extremos, como diria Eric Hobsbawm, tá lá, Guerra Mundial, todo vídeo eu cito o Eric Hobsbawm, mas enfim. Mas e aí você tem essa ascensão desse personagem que se tornou um dos maiores personagens da história da cultura pop, né? Herol, ele povoa o imaginário popular do mundo inteiro. O palhaço psicopata, o palhaço do crime. Para mim, é o maior vilão de qualquer tipo de produção cultural, seja na literatura, seja no cinema. Posso estar falando alguma heresia, entendeu? Mas eu considero o vilão mais forte no sentido psicológico, mais pesado. E Rafa, interessante que ele não tem superpoder, né? Sim, justamente por conta disso, o poder dele é o poder mental, da loucura, de subjugar quem está próximo, de
endoidar quem está próximo, de manipular as pessoas. É um poder Cara, humano, material, digamos assim. Por isso ele é que eu um vilão considero que você... ele é terrível porque ele é assustadoramente Humano. real, exato, humano. Né? Assim Sim. como o seu próprio Nêmesis, o Batman. Nós estávamos falando antes da gravação da banalidade do mal, de Hannah Arendt. Perfeito. Coringa tem um pouco disso, porque você pega ali, ele nasce em 1940, os terrores do Holocausto ainda não estavam sendo divulgados, né, que é algo um pouco posterior, no final da Segunda Guerra, mas ele puxa um pouco já dessa ideia de que o monstro já não é não é mais aquele monstro da antiguidade, aquele monstro da rama. Não é o Drácula, não é o Frankenstein. Da literatura clássica. É um homem. É um homem normal. Um claro, palhaço. Um palhaço, alguém enlouquecido ali, né, pela situação. Mas não encaixa mais aquele padrão de monstruosidade que você identifica na rua, alguém assim, não. Né? Hannah Arendt vai demonstrar que o mal monstro está na pessoa na ao lado, banalidade. em alguém que a gente meio que não Fantástico. imagina. Então, assim, Fantástico. é interessante esse aspecto. Por né, isso que ele é um dele. vilão incrível, né? É um Totalmente. vilão maravilhoso. E assim, e nessa época aí, gente, só pra gente pegar um pouco de contexto artístico-cultural, a gente tá falando de 1940, estava fervilhando as vanguardas europeias, tanto lá na Europa como aqui no Brasil. Vanguarda europeia, a vanguarda artística, a gente pode falar do cubismo, Van Gogh, né, Picasso, o expressionismo, o impressionismo, o pós-modernismo, enfim, um monte de artistas querendo subverter a ordem do status quo artístico. E o expressionismo alemão, como eu falei no outro vídeo lá do Busca Vidas, se você volta lá para assistir, que tá muito massa, o expressionismo alemão do cinema influenciou o mundo, não é Sim. isso, Rafa? É. A gente tem o clássico Gabinete do Dr. Caligari, que eram essas figuras com maquiagem hipercarregada. Um contraste entre escuro e claro. Isso, chiaroscuro, né? O branco e o preto. Distorções na geografia da cidade, sobe e desce, Isso. ruas enviesadas. Aquela coisa teatralizada. Quase que claustrofóbicas. Você Os cenários artificiais, Aham, né? sim. Crescendo assim. Tim Burton brinca muito com isso Sim, até é um hoje em herdeiro, dia, né? né? É um herdeiro direto do Se expressionismo. você pega o expressionismo, ele teve ali, digamos, seu auge na década de 20, ele se estende na década de 30 e chega até os anos 40. E é curioso, André já mencionou a questão do Gabinete do Dr. Caligari, né? Isso. Que é um clássico de Fritz Lang. É. E aí, em 1928, há um filme produzido, né? Isso. Dentro do expressionismo, que é chamado, dependendo da tradução, vocês encontram como The Gwynplaine, Man Who Laughs, que O é Homem que Ri. o homem que ri. De Gente, as imagens estão aí. Olhem essas imagens. Viram aí, né? Vocês estão vendo esse personagem, esse ator aí, que é o Conrad Veidt, né? Vocês acham ele parecido com algum personagem? Bom, só para resumir, sem soltar spoiler, o filme é de 1928, de um diretor chamado Paul Lane, né? Ele conta a história de um indivíduo, um filho de um nobre, ali no século, se não me engano, 17, né? E aí, por conta de algum conflito com a monarquia, o monarca manda matar o pai dele, e ele, que é alguém muito galã, né? O monarca diz, não vou mandar matá-lo, vou mandar alguém efetuar algum tipo de punição pior para ele, que é desconfigurar sua face bela. E aí, né, bom, sem querer spoilear, acontece só isso. O cara faz um processo Desfigura. que ele é condenado a viver sorrindo para sempre. E aí entra toda uma trama de romance, que ele se apaixona por uma moça, mas ao mesmo tempo ele não quer estar com a moça porque acha que a moça merece algo melhor. Ele esconde o rosto, né, Rafa? Ainda usa uma proteçãozinha, mas enfim. E aí tem todo o contraste do filme quando ele revela a cara. E o ator, Conrad Veidt, que por si só é um ator excelente, que inclusive faz o sonâmbulo de Caligari. Então assim, provavelmente é o maior ator do expressionismo. Ele consegue. Imagine o cara ficar o tempo todo com um sorrisão esticado, naquele padrãozinho ali. Aqui tem um vilão, gente, que eu falei no outro vídeo até. Esse doutor aqui, ele controla um sonâmbulo, que é um cara, uma figura meio monstruosa, desfigurada também, e que comete diversos crimes. E aí você vai ter a discussão se a culpa é do sonâmbulo ou de quem o controla, etc e tal. É bem freudiana. E você pega esse mesmo ator que trabalhou com esse filme expressionista, que vai fazer O Homem que Ri, que é também um filme expressionista, trabalha muito com luz, com sombra, com contrastes, com desfiguração. E você tem um personagem que não para de rir porque foi desfigurado. Totalmente. Olha só a origem do Coringa, velho. Que legal saber disso, né? É importante dizer que não é só essa questão da desconfiguração que remonta ao Coringa, mas o próprio personagem em si, um cara amargurado,
dolorido. O personagem, né, o Gwynplaine, eu não sei se a pronúncia é essa, Gwynplaine, vamos deixar com isso. O personagem é Gwynplaine, uma coisa assim. Ele tem já esse modelo do cara sofrido, dolorido e já... Bom, eu não posso afirmar com certeza, mas acredito eu que os criadores devem ter se inspirado não só por essa faceta externa, mas como também por esse lado mais psicológico do personagem, alguém que sofreu uma dor, uma transformação em dado momento da vida que o fez se tornar uma nova pessoa. Cara, e aí a gente repuxa, sabe o quê? A questão é o seguinte, a gente falou da criação do Coringa, mas a gente não falou da origem nos quadrinhos, tipo... E aí tem uma coisa muito interessante sobre o personagem, que é muito peculiar, isso quase não acontece em outros personagens famosos, que é a origem, o Coringa não possui uma origem canônica, ou seja, uma origem oficial. Bob Kane e Bill Finger, eles não deram, olha, o Coringa ele é assim porque aconteceu isso, isso e isso. Não, é um cara transtornado mentalmente, é psicopata, ele possui comportamento de patologia mesmo, o cara é louco, ele é um profeta do caos, né, como aparece em muitas histórias, mas a sua origem não é relatada no cânone. Você tem diversos autores que já tentaram não, que já fizeram a sua origem, já colocaram. Uma das mais famosas foi ali na década de 70, creio eu. Vou colocar isso, me corrigir se eu estiver errado. Mas que é quando que ele cai na indústria, tá rolando um entrevero, alguma coisa assim, ele cai num poço de ácido, adquire aquela coloração branca, se desfigura, e isso deixa louco e tal. É uma origem até um pouco meio infantilizada, mas isso vai ser retrabalhado e vão ser adicionadas camadas muito mais psicológicas por outros autores, como o próprio Alan Moore, que é o mago dos quadrinhos, o maior roteirista que existe na atualidade de quadrinhos, que fez Piada Mortal, o The Killing Joke, o clássico absoluto. E aqui o Alan Moore ele vai dar uma origem muito interessante também, como um palhaço, um mágico, né, um artista, um mambembe de rua, que sonha em ser artista, mas a vida só lhe dá porrada, lhe dá cacetada, e ele não consegue. Ele era um cara bom, ele queria sustentar a família, mas é só porrada, só cacetada, e isso vai transformando. E aí surge a questão principal que Alan Moore trata aqui, que é o seguinte: até que ponto um homem aguenta sem quebrar? Né? Rafa tava me falando que tá pancada. Rafa tava me falando aqui que tá soberbado de tarefas, de doutorado, não sei o que. Olha, isso vai virar o Coringa. Mas essa questão filosófica é interessantíssima, né? Porque até que ponto o homem aguenta, o seu psicológico aguenta essa carga antes de quebrar? Qual a fronteira entre sanidade e loucura? Perfeito. Puta merda. Essa é uma pergunta que consta aqui, né? E que, pô, bicho, isso foi abordado mais recentemente no filme do Coringa em 2019, que reconta a origem de uma maneira magistral, maravilhosa, e justamente pegando mas trazendo já esse limiar. O Coringa ali já é alguém que está tomando medicação, mas o filme trabalha já com essa passagem, né? Ele tá no limite e a sociedade pisa mais ainda, com toda a polêmica que o filme trouxe e tal, mas há todo o massacre que o leva a outra etapa, digamos assim. Dá uma camada social, né, da estrutura ali. Cara, putz, aí você vê que o personagem, ele é muito rico, né? De que você pode trabalhar ele de diversas formas, abordando questão psicológica, social, econômica, porque ele dá um contexto ali dos protestos e tal, de Gotham, que é uma cidade decrépita, e os ricos e não sei o que. E cara, você vê que é um personagem que, puta que pariu. Pegando aí, seguindo... André, deixa eu só comentar uma coisa que você mencionou logo no começo do vídeo, eu achei interessante, que você menciona que o personagem foi criado com o intuito de aparecer em uma história e depois morrer e tal, né? Agora, veja como são as coisas, né? É um outro aspecto interessante a se analisar nos quadrinhos, como um personagem ele acaba sendo influenciado pelo mercado, de certa forma. Total. Então, é impressionante como o personagem em si, ele nasce com esse ar meio que despretensioso, né? Até curioso você colocar que ele nasce ali meio que sem muita história, sem algo ao redor, né? Talvez os próprios criadores não
tivessem dado quase que a carga, Sim, né, sim. que eles imaginavam de sucesso. Ele e aí, surge pra dar um antagonista Exatamente. ao Batman ali, só que Pra- não imaginavam Exatamente. como ele ia ser bem quisto, né? E aí, Repercutir. talvez seja esse o ponto interessante. Como ele nasce, claro, com todo exagero, como ele nasce vazio, Sim. talvez esse nascer vazio, sem muito preenchimento, é que também dá essa possibilidade que, meu irmão, começam a aparecer vários roteiristas conferindo suas versões e o Coringa foi se tornando, digamos, cada vez mais camada por camada pesado, né? Interessante ressaltar também que no final dos anos 50, o personagem ele muda um pouco a sua caracterização, essa questão do palhaço psicopata, por causa que naquela época a gente estava vivendo o Comics Code Authority, que era toda aquela censura que os quadrinhos sofreram, que você tinha que deixar os quadrinhos bem mais infantilizados. Exatamente, os pulps sofreram, os gibis de terror e tal. Tales of Crypt, a EC Comics, enfim. E aí o personagem se torna meio que um ladrão abobalhado e ele só vai retomar essa, digamos assim, origem psicopata e caótica lá por vias dos anos 70. E vai crescer assim até os anos atuais. E aí, pegando um gancho nessa viagem que você fez nesse período aí, anos 50 e 60, é curioso também retratar o modo como, aí você tem muito mais autoridade do que eu para falar, mas como a própria representação do Batman e do Coringa naquele período dos anos 60 deve muito ao seriado, né? Sim, americano, sim, o Coringa ali de César Romero, sim. o próprio Batman, também aquele caráter mais quase que infantil, né? O Batman ali mais, do Murrinho e o próprio Coringa de César Romero, que diga-se passagem, eu acho um excelente Coringa, muito bom, tendo-se em conta os objetivos do seriado, né? Sim. Mas é um Coringa mais caricato, né? Mais light, mais leve, sem tantas camadas, né? Como mas viriam depois. Justamente, e assim, e os quadrinhos vão se encarregar de cada vez, né, acrescentar essas coisas, e o cinema vai beber tudo isso, vai ter aquele filme maravilhoso do Jack Nicholson, eu gosto pra caceta, Jack Nicholson dando um show, um arraso de interpretação ali, e assim, a gente pode pensar em outra temática a ser abordada dentro do próprio Coringa, do próprio personagem, que é o seguinte: o Batman existiria sem ele existiria sem o Batman, meio que um retroalimenta o outro. Isso também é uma reflexão muito trabalhada às vezes nos quadrinhos. Eu disse muito às vezes, não, ela é trabalhada nos quadrinhos, que tipo, um não existe sem o outro. É aquela questão do arqui-inimigo, né? O Batman não quer matar o Coringa, não, talvez tenha uma profundidade psicológica ali que o Batman precisa dele. Sim, e eu ia comentar isso agora, até que ponto não é só a necessidade do Batman quanto ao Coringa externamente, até que ponto o Coringa não é uma faceta do próprio Batman que ele segura ali por dentro, talvez não alinha ali o médico e o monstro, eu não sei até que ponto entra esse tipo de construção. Aí você vem o conceito de dualidade da alma humana, muito trabalhado em O Médico e o Monstro, até porque esse caráter psicológico sempre, digamos, entremeou as histórias do Batman. Gente, começando pela origem do personagem, é um cara normal que não tem superpoderes. E por causa de um trauma de infância desgraçado, que é a morte de seus pais na sua frente, ele coloca um colante, diz que é um morcego e sai batendo em bandido. É um louco. Outros vilões, ele é louco. Duas caras, duas caras é a dualidade encarnada em uma pessoa só. São todos loucos. São todos, inclusive o Batman é louco também. Ele é uma faceta também. Ele é um louco num estilo de loucura muito particular, né? Mas... Tanto é que Grant Morrison, um dos também grandes roteiristas de cinema, ele faz a célebre HQ desenhada por Dave McKean, o capista de Sandman, que é o Asilo Arkham, que vai trabalhar todos os loucos ali do Asilo Arkham. O Espantalho é louco. A Arlequina, que era uma psicóloga, né? Que era psiquiatra. Psiquiatra, né, cara? Ela surge ali nos anos 90, né? Como o par romântico do Coringa. Bom ressaltar isso. E ela também é louca. O Espantalho é louco. Que também era médico. Em resumo, só tem louco em Batman. Só tem louco. Só tem louco em Batman. E eu acho que por isso que é um dos... É o meu herói favorito atualmente. Eu também, porque eu sou louco também, então... Sabe o que é, Rafa? Eu acho que a gente vê nesses personagens o que a gente tenta deixar pra baixo, sublimar. A nossa pior metade, né? Então quando a gente vê aquilo no cinema, a gente meio que desafoga essas coisas que a gente tem dentro de si. E aí também tem esse aspecto que, como a gente comentou anteriormente, eu acho que Batman quebra um pouco com aquele binarismo do herói e do vilão. Tipo, o herói tem certas características
e o vilão tem certas características. Eu não sei até que ponto, bom, pelo menos no cinema, Não, perfeito. isso quebra um pouco, então a gente se identifica com o vilão e cria aquela angústia. Sim, sim. Nossa, quem não assistiu o último Coringa que em dado momento não se identificou com a atitude do personagem Ó. e sentia um mal-estar. E isso Por foi um estar se perigo, identificando. é. É um perigo, é Exato. um limite. Exato, Aquela questão exato, tênue exato. ali, quem é vilão, quem é herói, tipo. Enfim. Por isso que o filme também, o filme é uma unanimidade artisticamente falando, né? Sim. Ou quase uma unanimidade para mim, mas enfim. Mas suscitou diversos Sim. debates sobre essa questão da política, etc. Porque, de fato, ele meio que romantiza ou passa pano para o cara que tipo, assassina outras pessoas. E é um tema muito pesado Isso nos também é Estados Unidos. polêmico, né? É. Tipo, é um viés, né? Mas enfim, realmente Sim. é algo... Sim, sim, é um negócio a ser discutível. E assim, o filme realmente você se empatiza demais com o vilão. É um problema, é um problema. Mas assim, enquanto obra de arte, ele consegue Sim. deixar a gente maluco. Né? Sim, total. E Você sai da o sala do autor, cinema, meu Deus do céu. putz, cara, quem não saiu abalado de Coringa não viu o filme direito, né? Eu saí extremamente abalado. Saí assim, enfim. Talvez a grande questão no filme é mostrar que não é necessariamente que há um herói e um vilão no Coringa, mas que a sociedade como um todo, ela é doente. O todo. Não é que o Batman ou o pai do Batman seja o vilão, nem um Coringa seja um herói ou vilão. A questão é que a sociedade está num Doente. véu de Exato. loucura, de doença. Então, Num assim, véu de desigualdade social, total. num nível assim, que o cara vai lá, o cara tava tomando suas pílulas, seus remédios, Sim. e aí a assistente social diz, olha, não tem mais, o Pois governo é. cancelou o programa, ou seja, o cara tava tendo assistência psiquiátrica pública, cancelado, o cara é um miserável, não tem dinheiro, não tem como se sustentar, um artista de rua, um mambembe, sofre. O que aguentava ele era os remédios, o que resta a ele? Nada, não resta nada, então ele pode Não, tudo. E o peso do massacre diário ali, O peso- sofrendo, todo tipo de bullying. Ele não tem nada a perder. É o cara que chegou no fundo do Aham. poço. E isso é bem característico de toda a origem do Coringa que é contada. É um cara que sempre chega ao fundo do poço e quebra. Né? Passa a fronteira Quebra. mental dele. Exato. A sanidade dele quebra. Uhum. Então você tem um surto psicótico aliado a um cara que é genial. Sim. É o perigo, o gênio do mal. E esse aí é o ponto que eu queria comentar contigo, que o Coringa também é muito chamativo por esse aspecto. Ele é um cara absurdamente inteligente. Perfeito. Não seria basicamente aquele vilão só da pancada, De maldade, da né? maldade, não. Ele é um cara absurdamente inteligente, Exato. que sabe manejar os caminhos, as estratégias diante dos objetivos dele. Você comentou da história em quadrinhos, me corrige aí, mas qual é a parte da história que ele tenta endoidar o comissário Gordon, toda aquela passagem no circo? Meu Cara, irmão, aquilo é quando- doentio demais. Ele é entendeu? psicótico. Tem duas passagens clássicas no cânone da história do Coringa, que é quando ele mata Jason Todd, que é o segundo Robin, que acontece aqui em Morte em Família. É uma coisa assim revolucionária nas histórias de quadrinhos. Ele mata o Robin, assassinado. E tem também aqui, quando ele aleija, né? Ele dá um tiro na Bárbara Gordon, a filha do comissário Gordon, e Cena tenta... pesada, né? Que chega a ser censurada, né? Pesadíssima, uma cena pesadíssima. A primeira vez que eu li, eu me arrepiei tudo. É muito foda, né? Sim. Brian Bolland também, um puta de um desenhista. E, assim, ele tenta enlouquecer o comissário Gordon, tenta enlouquecer também o Batman. Então tem essa premissa, né? De você Freud enlouquecer. total. Cara, e tem outra coisa, sabia? Você falou a sociedade doente, etc e tal. A gente pode puxar também para uma outra discussão, que é o Hobbes versus Rousseau, né? Uma discussão filosófica premente Sim. no Coringa, que é Rousseau, filósofo, né, francês, etc., que traz consigo aquela máxima, né, pela qual ele ficou conhecido, que é o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Versus Thomas Hobbes, que é um autor muito mais realista, digamos assim, né, em termos, eu não posso nem estar usando esses termos assim, mas é tipo, o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, o homem já nasce podre. Eu sou muito mais Hobbes do que Rousseau, Tá bem. na minha percepção de vida.
Mas tem uma coisa. É uma mas tem. mescla, um meio termo ali, acho que É se verdade. encaixa mais, É entendeu? verdade. Você pode trazer consigo a dualidade Sim. da maldade Mas dentro o de próprio si. ambiente pode desenvolver ou Perfeito. refrear aquele tipo de... Eu acho que é um consenso. É um meio termo ali, vamos um- ficar em cima do muro. É um meio termo. Você pode até trazer Uhum. dentro de si, né, o germe do mal que todo ser humano tem, não adianta. Sim. Você tem tantas histórias que falam sobre isso, né? Mas a sociedade, quando ela não oferece nada, deixa o cara assim, pô, você, né? Sim. Ele acaba surgindo e se insurgindo contra esse É status um quo. debate bem polêmico. Isso é muito polêmico. A gente muito não vai polêmico. resolver. A história, a sociologia, a psicologia tá aí tentando resolver, mas Mas o fato é que é pano pra manga pra debater um dos maiores personagens da história da cultura pop que nós amamos odiar e alguns até amam amar, né? Alguns incels, etc. Enfim. Mas enfim. Mas é um fruto de... Putz, cara, quem não gosta do Coringa assim, é porque não gosta de quadrinhos, né? E eu acho que é isso, né? A gente esgotou, entre aspas, essa parte do tema. Poderíamos ficar aqui durante horas falando, mas você quer falar alguma coisa ao final? é só soltar uma polêmica. Um top 5 ainda dos melhores coringas no cinema. Ixi, Você vai, e fala eu. aí, vai, Não, fala eu aí. joguei pra você. Bom, pra mim, não tem... Eu tenho o meu. eu tenho também. Solte a sua que eu solto a minha pra ver a lista se batem. Cara, Vamos por velho, ordem, vá. o primeiro, Joaquin Phoenix. Pra mim o primeiro é Heath Ledger. Mas assim, eu prefiro o Joaquin Phoenix, mas Sim. quase empatado ali, tá ligado? É porque é muito foda, né? Eu acho que É muito o difícil. Coringa de Ledger, assim, o de Phoenix é foda, mas o de Ledger porra, é selvagem, é brutal. O cara sucumbiu ao personagem. Exatamente. Ele morreu. Ou seja, olha que emblemático, né? Personagem desgraçado. Uhum. Né? Maravilhoso, porque todo ator que pega ele cresce, né? Sim. Menos Jared Leto, É, infelizmente, por falta de direção e roteiro. Porque Jared Leto é um bom excelente ator. ator, excelente. Pega ali o filme Ali dele. foi, não tinha roteiro, não tinha direção, Sim. não tinha Ó, tinha teve arte. 30 mil personagens no filme, Não, cada um com 2 minutos. não, é não tem ridículo, problema. não vou nem perder tempo falando disso aí. Mas enfim, poderia ter sido, né? O fato é que não foi, infelizmente, mas fica aí. Uhum. E aí eu pego o Jack Nicholson depois, né? O César Romero, enfim, é isso. Acho que Tem algum outro Coringa que eu tô mencionando? Convém mencionar Hamill. também. Ele foi falar Mark Hamill, agora. maravilhoso, É, as animações uhum. ali do início dos anos É. 90, sensacional. Pô, perfeito. Aquela animação é Chegava em casa com 12 anos, ligava 10 anos. Bom demais. sensacional. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo, desse tipo de debate. Se você gostou, deixa nos comentários, porque a gente tem muito tema para debater. Eu sou mais especialista em quadrinhos. Ele é um cinéfilo, vocês não têm noção de como esse cara tem conhecimento de cinema. E a gente pode trazer muito conteúdo legal para vocês, basta vocês quererem, tá? Então deixa o like, deixa seus comentários, deixa a sua lista dos melhores Coringas e as melhores histórias do Coringa. E a gente se vê na próxima!